bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está ouvindo esse vídeo. Mas eu quero comentar sobre o time escolhido pelo Mestre Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus ele queria começar do zero, do nada. Por isso ele escolheu alguns jovens para fazer parte da sua pequena comitiva, que posteriormente só dariam dor de cabeça. Mateus ele tinha péssima reputação, era um publicano, coletor de impostos. Na época, os coletores de impostos eram famosos pela corrupção. Os judeus os odiavam porque eles estavam a serviço do Império Romano, que o exploravam. Mateus era uma pessoa sociável e gostava de festas e provavelmente usava o dinheiro público para promovê-las. Tomé tinha a paranoia da insegurança, só conseguia acreditar naquilo que tocava. Era rápido para pensar e rápido para também desacreditar. Andava segundo a lógica, faltava-lhe sensibilidade e imaginação. O mundo tinha que girar em torno de suas próprias verdades, impressões e crenças. Ou seja, desconfiava de tudo e de todos. Pedro era o mais forte, determinado e sincero, e também era inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente e indisciplinado. Ou seja, ele não suportava ser contrariado, não era compreendedor, e como muitos jovens hoje são. Não planejava o futuro, vivia somente em funções dos prazeres do presente momento. As suas desqualificações não paravam por aí. Era imperativo, era intensamente ansioso, impunha e não impunha suas ideias. Trabalhava mal as suas frustrações, repetia os mesmos erros com muitas frequências. Se vivesse nos tempos de hoje, seria um aluno em que todo professor queria ver ele em qualquer lugar do mundo, menos em uma sala de aula. Mas ele foi um dos escolhidos. Você teria coragem de escolhê-lo? No momento em que o seu mestre foi preso, o clima era tão tenso e destituído de racionalidade, havia uma escolta de cerca de 300 soldados no local. E possível, Pedro então cortou a orelha do soldado Malco. A sua reação quase provoca uma faxina. Todos os discípulos poderiam correr o risco de morrer por causa da sua atitude impensada. João era o mais jovem, o mais amável, prestativo e altruísta. Porém, também era ambicioso, irritado, intolerante, intempestivo, não sabia colocar-se no lugar de outras pessoas e nem pensava antes de reagir. Não sabia proteger as suas emoções e nem filtrar os seus estímulos estressantes. Almejava a melhor posição dos discípulos, pensava que o reino de Jesus era político e por isso depois uma reunião familiar, a sua mãe suplicou ao mestre no auge da fama, que quando instalasse o seu governo e um dos seus filhos se assentasse à sua direita e outro à sua esquerda, os cargos inferiores pertenciam aos outros. A personalidade de João tinha paradoxos. Era simples e explosiva, amável e ao mesmo tempo flutuante. Jesus chamou a eles e o seu irmão Tiago Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Quando confrontados, reagiam agressivamente. Apesar de ter ouvido incansavelmente o discurso de Cristo Jesus sobre dar a outra face, amar o inimigo e perdoá-los quantas vezes fosse necessária, João teve a coragem de pedir ao próprio Jesus que assassinasse
com fogo os que não seguiam com eles. Judas Iscariotes era o mais moderado, dosado, discreto, equilibrado e sensato. Ou seja, não há elementos que indiquem que se tratava de uma pessoa tensa, ansiosa, inquieta. Nunca tomou uma atitude agressiva e impensada. Jamais foi repreendido pelo próprio Mestre Jesus. Sabia lidar com contabilidade e por isso lidava com o dinheiro do grupo. Era um zelote, pertencia a um grupo social de refinada cultura, provavelmente. Era o mais eloquente e o mais polido dos discípulos. Mostrava então preocupações com as causas sociais e agia silenciosamente. Ou seja, é exatamente isso, querido. Judas tinha toda a característica e era o mais bem preparado dos discípulos. O que mais me chama a atenção é que os discípulos tinham os discípulos diante de uma equipe de psicólogos. Se nós faz de conta que nós vamos colocar então os discípulos em uma mesa redonda, em meio a uma roda de psiquiatra, psicólogos, pastores, sociólogos, para examinar os seus comportamentos e quem os chamaria para ver os comportamentos deles. Então nós vamos ver aqui algumas características importantes, ou seja, se uma equipe de psicólogo ou especialistas em avaliações de personalidade, de desempenhos intelectuais, de análise intelectual, que tinha sido escolhido pelos mestres dos mestres, qual seria, com certeza, todo seria reprovado, exceto Judas. Judas era o mais preparado dos discípulos, tinha as melhores características de personalidade, exceto não era uma pessoa talvez transparente. Ninguém sabia o que se passava dentro de Judas. E essa característica correu a sua própria personalidade como uma farsa. Ele levou-se infiel a si mesmo e perder a capacidade de aprender. Ele tinha tudo para brilhar, mas prisionou-se num calabouço dos seus conflitos. Antes de trair Cristo Jesus, traiu a si mesmo, traiu a sua consciência, traiu o seu amor pela vida, o seu encanto pela existência, isolou-se e tornou-se autopunitivo. O maior, Cristo Jesus, o mestre dos mestres, contrariado com a lógica, escolheu uma equipe de jovens completamente despreparada para a vida e para executar um grande projeto. Os discípulos correram riscos ao segui-lo, mas Cristo Jesus correu o risco incomparavelmente em escolhê-los. Ele tinha poucos mais de 3 anos para ensinar eles. Era pouco tempo, curtíssimo, para transformar no maior grupo de pensadores e empreendedores desta terra. Almejava lapidar a sabedoria da personalidade rude e complicada deles e torná-los capazes de incendiar o mundo com as suas ideias. Deste modo, lutavam para mudar para sempre a história da humanidade. A escolha de Jesus não foi baseada no que aqueles jovens possuíam, mas no que eles eram. A autoconfiança de Jesus não tem procedentes. Ele preferiu começar do zero, trabalhar com jovens completamente desqualificados, ou seja, com jovens totalmente desqualificados, e trabalhar do que trabalhar com os fariseus saturados e preconceituosos. Preferiu a madeira bruta, a pedra bruta mal lapidada. Jesus começou do zero. Ele convida aqueles que não são nada para confundir aqueles que são, essa raça infame dos fariseus, que se diz doutor da lei, e estes jovens revolucionaram a história. Você é um deles. Se você não é um deles, então basta fazer parte do time de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Um abraço do seu amigo, hoje e sempre, Claudines Santos.